Senhoras e senhores, boa tarde. Sinto-me honrada por ter sido convidada para abrir este painel Brasil, que tratará de leis e políticas públicas para que avancemos as agendas das mulheres. Falamos de Brasil, mas sabemos que as questões que nos enfrentamos pelo mundo são muito semelhantes. Por isso, antes de passar a palavra para minhas colegas parlamentares, queria compartilhar uma história com vocês. Uma história que é minha, mas é também de todas as mulheres negras, de todas as mulheres negras e faveladas, de todas as mulheres que chegam ao poder. Minha história política nasceu da favela, das necessidades básicas para uma vida digna, nasceu das lutas do dia a dia, do ter que sair para trabalhar, realidade tão conhecida das mulheres, do não ter com quem deixar as crianças, da pobreza, da fome, da falta de saneamento, de escolas de qualidade. Foi lá que aprendi que se não lutamos, se não acreditamos, não mudamos realidade. Uma das nossas primeiras conquistas foi o direito de participar e falar nas assembleias do Morro do Chapéu Mangueira. Quase todas as que estavam ao meu lado, naquele tempo, eram empregadas domésticas como eu. Ali começava uma participação mais efetiva nas discussões sobre todos esses problemas que enfrentávamos. Aos poucos, fomos nos articulando com diferentes grupos femininos de outras favelas, com as pastorais, grupos que entendiam a importância de fazer um debate sério da condição da trabalhadora doméstica, da discriminação racial, das questões de classe. Nesses encontros, entendemos de forma muito clara que era preciso encarar o desafio, ter coragem de concorrer e ocupar um lugar na política formal. Deliberamos juntas, eu fui sabatinada e escolhida para representar aquele grupo. Ser a primeira e única mulher negra trabalhadora doméstica favelada a estar ali na Câmara de Vereadores e Vereadoras foi uma vitória solitária. Como diz Conceição Evaristo, olhava para um lado e para o outro e não via nenhuma cara preta como a minha. Ao mesmo tempo, eu me sentia preenchida de um coletivo de outras mulheres com quem eu sempre dialoguei. Fazíamos as pautas juntos, conversávamos com as vizinhas, traçávamos metas do que a Benedita deveria defender. Eu já não era mais só a Benedita, filha da Dona Ovídio. Eu era a história de uma grande parte da população brasileira que viveu séculos sem representação. Foi um começar. Foram muitas contestações, muitos protestos para desqualificar nossa representatividade por conta das nossas origens e raça. Mas isso foi superado e nós acreditamos que era possível. Como vereadora, meu lema foi Mulher Negra Favelada. Depois, já na Câmara dos Deputados, como constituinte, meu lema foi a voz do morro na Constituinte. As batalhas não são fáceis. No caso da emenda à Constituição da Geométrica, foram precisos 20 anos para conseguir aprová-la. E isso aconteceu quando o cargo da presidência da República também estava ocupada por uma mulher, o que foi importantíssimo para consolidar esses direitos trabalhistas. Apoiei a criação de cotas raciais para ingresso nas universidades. Eu e minha filha Nilceia chegamos juntas à universidade quando fui eleita vereadora. Antes, eu não podia pagar nem o transporte para que ela frequentasse o curso de odontologia para o qual tinha sido aprovada. Portanto, eu sei o tipo de oportunidade que uma boa política pública cria. Cria oportunidade para que todos
possam mostrar o quão inteligentes são. Gosto de dizer, nada é de graça, mas se você batalha, bota a fé que dá. Nesses meus 40 anos de trajetória, além da pauta das domésticas, de gênero e raça, também abracei a cultura nacional. Entre outras, sou autora da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, criada durante a pandemia da Covid e que mudou o cenário da cultura em todo o país. Conto tudo isso em forma de biografia para dizer que a política é complexa, mas precisa de cada uma de nós. Nós sabemos que, dependendo da bandeira que defendemos, podemos enfrentar muita dificuldade para que ela passe pelo plenário. O parlamento é complexo, mas também é grande. Se chegamos, se acreditamos, conseguimos, ao menos, iniciar um debate chamando a atenção para nossas pautas e, com isso, promover um movimento que construa a mudança que queremos. Quando olho para todas as mulheres que me cercam, é para mim que olho. Meu mandato é nosso, por isso chego aos meus 82 anos na luta, buscando ajustar direitos até que sejam direitos iguais para homens e mulheres. Sempre me senti fortalecida pelo desejo, pelo prazer, pelo amor, pela vida, pela paz, pela vontade de mudar. O poder ainda é branco, preconceituoso e masculino, mas já foi mais. Hoje somos 18% na Câmara, 15% no Senado, temos uma bancada, uma frente parlamentar para as pessoas pretas. Temos uma Secretaria da Mulher que prioriza a pauta de gênero e ainda falta muito para sermos 50%. E por isso precisamos nos juntar para chegar lá. Por isso, termino minha fala dizendo para todas vocês que devemos fazer dos espaços que conquistamos uma escada para as outras. Acho que foi por isso que me convidaram para abrir esse painel. Não quero ser a primeira para sempre, não quero ser a única. Quero que sejamos muitas e que unamos força para fazer as nossas defesas. Aqui não estou só, faço parte de um grupo. Isso não é demagogia, é algo da pele, do coração, das veias. E para começar nosso painel Brasil, passo a palavra para a deputada Flávia Moraes para falar por 5 minutos. Obrigada, presidente Benedita. Para nós todas é uma honra ser presidida por você, que representa tanto para o parlamento do nosso país, pela sua história, pela sua origem, por tudo que você representa. Você que é uma parlamentar constituinte, com certeza inspira a todos nós. Queria também cumprimentar o nosso presidente Arthur Lira, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo olhar sensível que tem a essa bancada, que tem feito um trabalho exemplar no Congresso Nacional. Queria cumprimentar também a todas as visitantes que aqui estão representando seus países, participando ativamente desse espaço de debate que diz respeito a todas nós e as mulheres que nós representamos. Hoje eu queria trazer aqui, dar ênfase a um tema que impacta na vida de mulheres do mundo inteiro. Um tema que para todos nós é uma responsabilidade, para nós parlamentares, que nós possamos colocar como prioridade nos países em que representamos o nosso povo. Esse tema é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável de nossa sociedade. Nós queremos falar sobre a economia do cuidado. A economia do cuidado não é apenas um setor. É um ecossistema que emprega 381 milhões de pessoas globalmente, representando 11,5% do emprego total. Esses números refletem a magnitude e a importância do cuidado em nossas vidas. O cuidado se manifesta de diversas formas. Cuidado infantil, cuidados de longa duração, apoio a pessoas com deficiência, cuidados a idosos, serviços de apoio, educação e saúde. E é importante destacar que as mulheres são as principais provedoras dos cuidados, muitas vezes sem remuneração
ou mal remuneradas. E isso é consequência de uma cultura enraizada, patriarcal, que faz com que as mulheres assumam até de forma inconsciente a responsabilidade exclusiva pelo cuidado. A indisponibilidade de serviços de cuidado remunerado impõe barreiras significativas para as mulheres, limitando seu acesso ao mercado de trabalho formal, a uma renda digna e a oportunidades igualitárias na sociedade. E isso é inaceitável e deve ser uma prioridade em nossa agenda de mudanças. Há poucos dias estivemos participando da 112ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho. E esse tema já foi um dos temas de discussão naquela importante conferência. Lá foi criada uma comissão técnica que, em discussão, elaborou um documento de extrema relevância. É importante que todos nós passamos a tomar conhecimento. O nome desse documento é Trabalho Decente e Economia do Cuidado. E esse, com certeza, é um marco na nossa luta por um mundo onde o cuidado é reconhecido e valorizado como um pilar essencial da nossa economia e sociedade. Queria registrar também o B20, que está aqui presente entre nós, o grupo de países que estão falando sobre business, que também já elegeu como prioridade a economia do cuidado. Queria deixar também registrado que aqui no nosso parlamento, nós, várias parlamentares juntas, apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 14, que torna o cuidado como um direito social, ao lado da saúde, da educação, do trabalho e tantos outros direitos. Estamos trabalhando para que essa PEC seja aprovada. Pela primeira vez, o governo brasileiro nomeou no seu organograma a Secretaria Nacional do Cuidado, que hoje é representada pela Laís Abramo, que teve aí um desempenho importantíssimo na Conferência Internacional do Trabalho, tendo um protagonismo muito relevante na construção do texto que foi apresentado. E hoje, essa Secretaria Nacional trabalha junto com o Parlamento Brasileiro para a aprovação e implementação da Política Nacional do Cuidado, que vai garantir condições de trabalho justas e dignas para todos os profissionais do setor. Eu queria, desde já, dizer que é responsabilidade de todas nós mulheres trazermos à tona esse tema e buscar, para que todos os países no mundo busquem aí um marco regulatório, condições legislativas, para que nós possamos vencer esse grande desafio. Nós temos uma expectativa de que em breve nós estaremos avançando no Brasil. Queríamos compartilhar com todas e ouvi-las também, para que nós pudéssemos trocar experiências e entender como que nós podemos avançar juntas em relação à economia do cuidado. Aqui no Brasil, mais de 90% das mulheres do cuidado são exercidas por mulheres. E muitas dessas mulheres têm aí a sua carreira comprometida, a sua renda diminuída e muitas vezes ficam excluídas da vida social. Então nós queremos aqui nesse momento chamar a atenção para a importância de todos nós trabalharmos para fortalecer cada vez mais a cultura da sociedade do cuidado. Então, aqui eu quero agradecer a oportunidade, Benedita, parabenizar mais uma vez pela realização desse evento. Passo agora a palavra para a deputada Isa Arruda por 5 minutos. Boa tarde. Deputada Benedita, presidindo aqui agora nesse momento. Para nós realmente é uma honra
tê-la como nossa secretária da Coordenação da Mulher. Quero saudar, cumprimentar, agradecer ao nosso presidente Arthur Lira por esse momento tão importante para todos os países, e a gente está aqui sediando no nosso Brasil, e recepcionar as demais autoridades. Sejam todas bem-vindas ao nosso país. Hoje eu venho falar aqui sobre as viúvas das secas. Este termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1983 pelo jornalista João Batista, e este termo era para conceituar mulheres e meninas, mulheres que ficavam viúvas de maridos vivos por eles precisarem sair para procurar outros lugares para melhor renda. A situação ambiental, ela induz as populações afetadas a migrar, na maioria dos casos, expulsa o homem provedor que sai em busca de melhores condições de vida, gerando problemas sociais e econômicos de grande envergadura. E cabem às mulheres a permanecer na terra, cuidando da família e suportando os efeitos psicológicos e físicos que o fenômeno impõe. Sim, as mudanças climáticas, elas impactam de forma diferente homens e mulheres. Apesar de todos sofrerem a estiagem e o período de seca, são as mulheres que permanecem em casa cuidando dos filhos enquanto os homens migram em busca de melhores condições de renda. Esse fenômeno sempre esteve presente na vida do sertanejo, mas as situações climáticas extremas, cada vez mais frequentes, têm tornado a vida, tanto de quem fica como a de quem sai, desafiadora. Na administração cotidiana do alimento, principalmente durante a seca, a mulher rural, além de calcular a quantidade de gêneros alimentícios que deve ser consumida diariamente na unidade familiar, muitas vezes ela delimita também o alimento de cada membro durante a refeição. E geralmente cabe a ela destinar pratos feitos entre os familiares. Então, neste contexto, cabe, diante da população global que vem sofrendo com efeitos deletérios de contingenciamentos do aquecimento, cabe nos perguntar o que está sendo feito em termos de políticas públicas para mitigar os efeitos do fenômeno. Será que estamos nos preparando para entregar uma nação mais preparada para as gerações que nos sucederão? Por isso, o pensamento do médico Eduardo Salk, que diz: nossa maior responsabilidade é de sermos bons antepassados. E é assim que nos conduz a um questionamento de deixar um legado para os nossos filhos e netos. A reflexão deveria nos levar ao entendimento plácido de que vivemos em uma única bolha de oxigênio e água, provida com recursos finitos. E é a implementação dessas políticas públicas que incentivam práticas sustentáveis para combater o desmatamento e a recuperação dessas áreas degradadas. A desertificação é um problema sério que exige ações imediatas e coordenadas. Então, propomos um PL que institui a Política Nacional de Convivência com a Seca Nordestina, que tem, dentre alguns objetivos, garantir a segurança hídrica e alimentar da população, promover geração de renda, instituir um centro de pesquisa sobre desastres naturais do semiárido com foco na seca, e a divulgação de boletins com previsões meteorológicas. E para finalizar, a gente conclui com uma grande reflexão, diante de tantas reflexões que passamos aqui, de que o planejamento não diz respeito às decisões futuras,
mas as implicações futuras de decisões presentes. Obrigada pela atenção. Chamo agora a deputada Célia Chacriabá, que terá o tempo de 5 minutos. Simikran Hikiwa, Simikran Hikiwa, Simikran Hikiwa. Benedita, continuamos cantando, não é para romantizar as nossas dores, mas para fazer acordar a casa grande. Assim como diz a nossa matriarca Benedita, a palavra de trás orienta a palavra da frente. Não sentimos sozinha, porque mulheres negras na política, quando avança, também traz mulheres indígenas junto. Quando a mulher avança, traz outras mulheres junto. Gostaria de falar sobre mulheres indígenas no poder, Floresta de Pé. Nós entendemos que estamos falando de um Brasil mais profundo, não exatamente de um Brasil onde visitamos, mas de um Brasil onde sempre estivemos. Se fizermos a pergunta, quantas mulheres indígenas do Brasil estamos aqui no parlamento, certamente, nesse momento, poderíamos sentir solidão. E assim como diz Benedita, quando não somos vítima do racismo da presença, somos vítima do racismo da ausência. Quando não somos vítima do racismo da ausência, nós somos vítima do racismo da solidão. Não queremos sentir sozinha nesses lugares. E é preciso falar das florestas de pé, sobretudo não esquecer o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, um dos maiores crimes ambientais, maiores crimes trabalhistas, mas também está em Maceió. Não podemos esquecer o que aconteceu em Maceió com a Braskem. Não podemos esquecer o que aconteceu com o povo Yanomami, quando tive no território mais de 30 meninas estrupadas, consequência do garimpo ilegal. Não podemos esquecer o que aconteceu com o povo Yanomami, porque foi isso que aconteceu na história do Brasil mais profundo com as mulheres indígenas. Nós temos dito que o século XXI, companheira Laura, companheira Luciene, é de muitas outras coisas, mas é também das mulheres e é das mulheres indígenas. Quando falamos de índice de violência nos territórios indígenas, há um número alarmante, porque as mulheres indígenas, inclusive, sofrem pela defesa dos próprios territórios. Por isso, nós somos autora, a nossa bancada do COCA no Congresso Nacional, nós somos autora da PEC, que torna a natureza como sujeito de direito, inspirada na Constituição Federal do Equador e da Bolívia. 40 países já regulamentaram essa PEC. No Brasil, nós somos autora para ter também o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal e o Pampa. Tendo em vista que nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira. Somos 5% da população do mundo, mas protegemos mais de 83% da sociobiodiversidade. Reconhecer a bioeconomia feita pelas mulheres indígenas é reconhecer uma potência. Já reconhecido pela ONU, nós somos uma das últimas alternativas para barrar a crise climática. Não joga essa alternativa para barrar a crise climática fora. Quando falamos e votamos, companheira Benedita, projetos importantes no Congresso Nacional sobre a descarbonização, mas precisamos pensar que entendemos que a descarbonização precisa começar por nossas mentes, porque o desmatamento também começa dentro de nós. E as grandes enchentes, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, assim como a seca está dentro do nosso pensamento. As grandes enchentes estão dentro do nosso pensamento. Por isso, o problema da humanidade é destemperança. A cada dia o planeta está mais aquecido, mas a cada dia a humanidade, quando comete mulhericídio, feminicídio, está com o coração mais congelado. Nós temos um compromisso importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração. Por isso, essa agenda não pode ficar as mulheres indígenas de fora. Nós que, quando somos chamadas de atrasada, companheira Benedita, quando a ministra Sônia se tornou a primeira mulher indígena ministra, quando eu me tornei a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, pergunta se somos atrasadas. Atrasada é um Brasil que demorou 195 anos para eleger a primeira mulher indígena deputada federal, Joênia Wapichana. Nós não somos atrasadas. Para pensar um país da recivilização, é preciso pensar com a diversidade. E nós estamos aqui para dizer que se nós somos boas, já para finalizar, que se nós somos boas para cuidar do planeta, e que muitas vezes não somos consideradas
boas artilheiras, embora temos muitas mulheres e mulheres indígenas boas no futebol, nós somos boas zagueiras, nós somos boas goleiras, porque nós somos boas em defender o território. E se somos boas em defender o território, se somos boas em defender o planeta, nós estamos mais que preparadas para ser boa também para defender o parlamento. Porque entendemos que nessa agenda ambiental não temos outra saída. Nós entendemos que a hora é agora. Não existe outro momento para pensar em barrar a crise climática. Por isso lançamos também a campanha bancada pelo planeta na COP ano passado. Estamos preparadas para sediar a COP no Brasil, mas também é preciso pensar que a palavra democracia é feminina, o planeta é feminino, a terra é feminina. Por isso nós entendemos que mulheres no poder, planeta de pé. Nós estamos aqui para discutir o poder das mulheres e as mulheres no poder. Porque nós precisamos barrar o desmatamento e barrar a violência, porque sabemos que a destruição é cruel. Povos indígenas, com certeza, ajudam a evitar a queda do céu. É maravilhosa. Passo a palavra agora à nossa deputada Socorro Nery, por 5 minutos. Deputada Benedita da Silva, nossa coordenadora deste evento, deste Painel Brasil e deste evento do P20, com a primeira reunião das parlamentares mulheres aqui em Maceió. É uma honra sempre lhe ouvir e a sua fala inicial nos demonstrou que a esperança, a coragem fazem sempre mudanças acontecerem. A sua história de superação, portanto, serve e nos inspira sempre. Sou a parlamentar que representa um estado da Amazônia na Câmara dos Deputados, o estado do Acre. Presido a Frente Parlamentar Mista da Transição Climática Justa, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas e vice-presidente do Parlamento Amazônico, de modo que estar aqui hoje, nesta condição, participando dessa reunião histórica de mulheres parlamentares do P20, é um momento de honra para mim e uma oportunidade também muito grande de trazer uma voz da Amazônia para tratar desse tema da justiça climática, olhando sempre para a questão da mulher, das meninas e dos segmentos populacionais da Amazônia, tão vulnerabilizados pelos efeitos das mudanças climáticas, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, aqueles que habitam áreas das cidades da nossa região que não têm as condições adequadas de sobrevivência, portanto, áreas inadequadas à vida humana e que são essas pessoas que, via de regra, são as mais atingidas pelas mudanças climáticas. Nosso encontro aqui do P20 acontece em um momento crucial, em que as mudanças climáticas já são realidade. O que nós vimos recente no Rio Grande do Sul, e estamos iniciando novamente um processo de seca, de grande estiagem na Amazônia e em outras partes do país, demonstra muito claramente que as mudanças se intensificaram e que agora, mais do que nunca, é necessário olharmos para a necessária transição climática, mas que aconteça de forma justa, sem deixar ninguém para trás. Essas mudanças têm afetado de forma desproporcional as pessoas mais vulneráveis, como disse, mulheres, meninas, jovens, negros, negras e indígenas. Esse é um momento que requer de cada uma de nós, parlamentares, ação e transformação. As mudanças climáticas não são apenas uma questão ambiental, mas uma questão de justiça social e econômica. É por esse viés que nós precisamos trabalhar legislações que busquem, de fato, orientar políticas públicas na direção de tratar as mudanças climáticas, olhando para a necessária justiça social e econômica. O financiamento climático
tanto para a mitigação quanto para a adaptação, precisa de um aumento significativo nesta década. O último relatório do IPCC mostra que o fluxo atual de financiamento público e privado para combustíveis fósseis ultrapassa em muito o direcionado à medida de mitigação e adaptação. Embora tenha havido um aumento de 60% no financiamento climático desde o 5º relatório de avaliação do IPCC, publicado em 2015, ainda precisamos de muito mais para cumprir as metas globais. O financiamento para a mitigação precisa aumentar de 3 a 6 vezes até 2030. É o que nos indica esse estudo, esse último relatório do IPCC. Nós precisamos olhar agora para o fato de que, para além da mitigação, é necessário e urgente que façamos também a adaptação. A infraestrutura das cidades precisa ser adaptada, mas a infraestrutura do campo também requer adaptação. E de modo muito especial, recentemente, na semana passada, inclusive, o presidente Lula sancionou um projeto que estabelece diretrizes para o planejamento local das mudanças, da adaptação às mudanças climáticas. Essa lei sancionada é de autoria da deputada Tabata Amaral. Nós precisamos, a partir de agora, cada parlamentar do nosso país, e de modo muito especial nós mulheres, olharmos para a implementação desses planos locais de adaptação à mudança climática, orientada por esta lei, mas com viés da transição climática justa. Nós não podemos tão somente pensar da necessidade, por exemplo, de parar o desmatamento na Amazônia, de parar o desmatamento nos demais biomas do nosso país, de parar com práticas que fazem com que os efeitos da mudança climática não sejam minimizados a partir de práticas econômicas inadequadas, como temos e continuamos a ver até hoje. Nós precisamos, sim, tratar essa questão com a seriedade que ela requer. E esses planos de mudança climática a serem feitos em cada cidade brasileira e, sobretudo, nas mais de 2.000 cidades consideradas como cidades mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, precisa garantir, na sua elaboração, a voz das mulheres. Nós precisamos empoderar as mulheres brasileiras, as que estão mais vulneráveis, a participar também das soluções, das decisões, a constarem nesses planos locais de adaptação às mudanças climáticas. Nós precisamos trazer para esse debate os jovens negros que também sofrem racismo climático em várias partes do nosso país. É preciso que, a partir de agora, a ótica da transição climática, que nós tanto precisamos implementar, seja implementada sob a ótica da justiça climática. Para enfrentar esses desafios, eu observo a necessidade, por exemplo, de que, ao pensar em políticas de combate ao desmatamento, devemos pensar de que essa política seja efetiva, mas que seja feito de forma cuidadosa, para não prejudicar os pequenos agricultores e as comunidades que dependem da agricultura familiar. Medidas mal planejadas podem aumentar a pobreza e a falta de segurança alimentar. Uma outra política que nós estamos precisando concluir a sua tramitação no Congresso Nacional, está nesse momento no Senado, que é o projeto de lei do mercado de carbono, inicialmente pensado para ser do mercado voluntário e agora incluído na Câmara dos Deputados também a outra possibilidade de mercado, já desta vez mais estatizado.
Se não forem pensados da forma correta, esses investimentos advindos do mercado de carbono podem transformar a receita arrecadada em programas que beneficiem comunidades, que não beneficiem comunidades de baixa renda. Finalizando, lembrando apenas aqui que devemos ter como princípio fundamental que os processos de tomada de decisão sejam participativos, transparentes e inclusivos. Precisamos cultivar a confiança da população, reforçar o apoio às medidas climáticas transformadoras e evitar práticas de imprevisto ou evitar tragédias anunciadas, como nós temos visto no nosso país e como em alguma medida aconteceu também agora no Rio Grande do Sul, e estamos novamente na Amazônia diante de mais uma seca, de mais uma grande estiagem que vai prejudicar muito aquela população e que já está anunciada e que nada, a rigor, tem sido feito até agora. De modo que é preciso que nós todas, mulheres, façamos essa passagem do discurso a uma ação mais efetiva. Como foi dito aqui no painel anterior, esse é o tempo das mulheres. Esse é o tempo em que nós, mulheres, precisamos apontar soluções efetivas para os problemas reais da nossa população, de modo muito especial da população mais vulnerável, inclusive em razão dos efeitos das mudanças climáticas. O futuro depende de nós e de nossas ações agora. Muito obrigada. Eu pediria às oradoras que a gente tem 5 minutos, porque ainda tem um número considerável. Eu passo a palavra agora para a Coronel Fernanda, por 5 minutos. Boa tarde a todas que participam. Quero agradecer primeiramente ao nosso presidente, deputado Arthur Lira, pela essa oportunidade, a deputada Benedita Silva, um ícone da política representando as mulheres. Meu tema, sou deputada federal pelo estado do Mato Grosso, sou coronel da Polícia Militar do estado do Mato Grosso. O meu estado é o 3º maior produtor de alimentos do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, para o próprio Brasil. E o tema que foi me dado é as mulheres no agro, as mulheres que trabalham com a produção rural, a pequena, a média e a grande produtora rural. Internacionalmente, o dia 15 de outubro já é celebrado como o Dia Internacional da Mulher Rural. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas, em 1995. Há tempos, a figura da mulher no campo deixou de ser secundária. Aquela pessoa que apenas apoiava o marido na atividade rural deu lugar à proprietária, que fez gestão da sua lavoura de ponta a ponta. Além de atuarem como produtoras rurais ou pecuaristas, elas também trabalham na prestação de serviços dentro das propriedades rurais, nos polos de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do agro, e também de outras áreas relacionadas como o próprio crédito rural. As mulheres do agro, da agricultura familiar, não podem ser punidas por preservarem o meio ambiente. Quando eu falo isso, hoje o Brasil possui a lei mais rígida do mundo em preservação do meio ambiente, mas infelizmente ainda não é reconhecido como tal. E precisamos entender que para que a preservação continue, os outros países deverão nos ajudar a preservar, pagando aqueles que preservam. Muitas mulheres que estão à frente das suas instituições, de suas propriedades, estão sendo punidas quando seus produtos não são valorizados ou são punidos através das moratórias aplicadas pelos países europeus principalmente. É importante lembrar que as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção de alimentos no Brasil e nos países em desenvolvimento. E que, na maioria dos casos, seu trabalho segue do campo para uma árdua jornada dentro das comunidades e das suas casas. Elas trabalham a cerca de 12 horas semanais a mais do que os homens.
Ainda assim, somente 20% das mulheres são proprietárias de suas terras. Para se ter uma ideia do comprometimento e dedicação da mulher rural, cerca de 90% do que elas lucram no campo é reinvestido na educação e no bem-estar da família. Além da justiça social, a promoção dos direitos da mulher pode representar um aumento de 30% na produção agrícola e garantir a segurança alimentar no planeta. As evidências mostram que, quando as mulheres podem agir de forma autônoma, os recursos naturais são melhor administrados e as propriedades rurais são mais produtivas, a nutrição é melhorada e os meios de subsistência são mais seguros. No Brasil, a população é composta por 51,8% de mulheres e 48,2% de homens. No entanto, quando analisados os dados referentes à liderança de imóveis rurais, a proporção é de 81% para homens e 19% para as mulheres. O percentual cresceu em relação ao censo de 2006, que antes era de 13%, e hoje estamos com 38%, que equivale a uma média de 947 mil estabelecimentos agropecuários dirigidos por lideranças femininas. Elas são produtoras, elas são gerentes, são responsáveis diretas pelas principais atividades das propriedades. Longe de ser um retrato exclusivo da realidade brasileira, a mulher que sobrevive do trabalho do campo sofre com a discriminação e dificuldades impostas em relação ao acesso a terras e créditos e insumos agrícolas. Precisamos valorizar essas mulheres que estão no campo. Se ser mulher na cidade é difícil, imagine as mulheres no campo. Precisamos trazer para elas condições de ter acesso à tecnologia para que possam produzir mais, com qualidade e com menos esforços. Para que elas possam cada vez mais preservar o meio ambiente. Não podemos cobrar dessas mulheres e dos produtores rurais apenas que eles preservem, quando no Brasil nós temos uma lei que faz com que toda a propriedade rural, e hoje nós temos 38% das áreas preservadas dentro das propriedades privadas. Precisamos valorizar essas mulheres que preservam o meio ambiente e que produzem cada vez mais alimentos para o Brasil e para o mundo. Os recursos que são repassados para a proteção da Amazônia, deve ser criada uma política para que esses recursos vão direto para aqueles que produzem. Não dá mais para esses valores irem para instituições não governamentais. E aqueles que estão realmente defendendo o meio ambiente, só sobram as punições, multas e cobranças e pouco reconhecimento. Precisamos mudar essa verdade. Precisamos dizer para o Brasil e para o mundo: o povo brasileiro produz, o povo brasileiro preserva e as mulheres brasileiras promovem cada vez mais a igualdade de gênero e a segurança alimentar no mundo. Obrigada. Com a palavra, a deputada Grace Elias, por 5 minutos. Boa tarde a todas. Quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas. Com certeza, uma experiência muito rica e única para que nós possamos compartilhar todo o nosso conhecimento e todo o nosso aprendizado nessa grande responsabilidade de representarmos a sociedade do nosso país. Quero agradecer, Benedita, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez representando também o meu estado, compartilhar um pouquinho da experiência da Procuradoria da Mulher. Eu que estou como procuradora adjunta ao lado de Soraya Santos, e nós temos trabalhado muito a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Eu e Soraya Santos somos autora de uma campanha que roda por todo o Brasil no enfrentamento à violência, que é a campanha do Sinal Vermelho, que de forma silenciosa, uma mulher vítima de violência pode pedir socorro, pedir ajuda para que a gente possa salvar uma vida. Infelizmente, o feminicídio é uma realidade no Brasil e nós temos trabalhado para que a gente possa aperfeiçoar todo o processo de proteção a essas mulheres. Uma vez que nós temos um dado muito triste, que 70% das mulheres vítimas de feminicídio, elas têm medidas protetivas. Ou seja, as medidas protetivas no Brasil não têm tido o efeito necessário. Então nós temos trabalhado no enfrentamento à violência de duas formas.
Nós temos trabalhado o aperfeiçoamento legislativo na busca de conseguirmos ter medidas mais efetivas, mas temos trabalhado também no acolhimento, na proteção e no fortalecimento dessas mulheres vítimas de violência. E um dos pilares da Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados é o fortalecimento delas através da capacitação profissional. Nós temos uma parceria com a Aliança Empreendedora e também com a Meta, na qual nós ofertamos vários cursos profissionalizantes por EAD, cursos rápidos de 20 horas, 15 horas, mas que dão a elas capacidade de fazer uma gestão dos seus negócios, dão a elas a oportunidade de entenderem que elas não estão sozinhas, que elas estão juntamente conosco nessa busca da autonomia econômica, para que elas possam sair do ciclo de violência. Nós temos trabalhado esse pilar de forma muito certa, numa rede com as nossas vereadoras municipais, buscando que elas também tenham a oportunidade de criar as Procuradorias da Mulher nos seus municípios, para que a gente possa chegar a essas mulheres vítimas de violência de forma mais efetiva e rápida. E graças a Deus, como Soraya disse no discurso hoje pela manhã, o Brasil tem 5.570 municípios. Então, para que nós possamos fazer que a gente tenha uma maior efetividade na busca de salvarmos mais mulheres, o trabalho dessas vereadoras tem sido fundamental para que elas também possam levar esta oportunidade de cursos profissionalizantes para essas mulheres dentro do seu município. E nós temos feito, então, um trabalho em rede na busca de uma maior efetividade no enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente pode garantir a todas vocês que, graças a Deus, o nosso trabalho tem surtido efeito, as vereadoras têm buscado se aperfeiçoar juntamente conosco nessa rede, para que a gente tenha a oportunidade de proteger cada vez mais as mulheres. Compartilhando com vocês, então, essa experiência, para que a gente possa se fortalecer nesse trabalho, cada uma de nós, como deputadas, representantes das mulheres, representantes do nosso povo, nesse tema que ainda, infelizmente, é tão triste, nesses dados que nós temos no mundo, da questão da violência contra a mulher. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e quero finalizar dizendo: uma mulher curada cura outras mulheres. Uma mulher empoderada e posicionada impulsiona e inspira outras mulheres a se posicionarem também. Então, olha a importância de cada uma de nós nesse grande movimento de construirmos o mundo que nós queremos, esse planeta sustentável e mais justo, nesse grande embate, nesse grande enfrentamento das realidades que nós temos no Brasil. Vamos juntas, vamos avante, para que a gente tenha a oportunidade de entender que cada uma de nós somos protagonistas nesse grande desenvolvimento e progresso que nós queremos para a nossa geração. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Passo agora a palavra para a deputada Laura Carneiro, por 5 minutos. Minha presidente, minha secretária, a secretária da Mulher da nossa casa, servidores da secretaria, meu presidente Lira, parlamentares convidadas para o dia de hoje, companheiras parlamentares do Parlamento Brasileiro. Minha missão hoje é falar sobre as violências, que são muitas. Então vamos. Violência física, psicológica, sexual, violência obstétrica, violência cibernética, violência política. As violências contra a mulher no mundo se amplificaram nas últimas décadas. A tecnologia trouxe novas formas de comunicação, mas também novas formas de ferir. No Parlamento mudamos nosso olhar para modernizar a legislação. Em 2006, a Maria da Penha, em 2009, as cotas partidárias, em 2015, a televisão para as mulheres, em 2018, os recursos para as candidatas, em 2018, a importunação sexual e, por exemplo, a alteração a partir de 2018, do Código Penal para estabelecer que é crime divulgar por qualquer meio imagem que contenha pornografia ou nudez sem consentimento da vítima, assim como cena ou apologia ao estupro e de estupro de vulnerável ou cena de sexo. Quem, por exemplo, recebe uma foto de nudez no WhatsApp e compartilha também é considerado infrator, mesmo que não tenha sido o primeiro a fazer isso. Sabemos todas nós que as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de ação. Avançamos.
mas ainda há um longo caminho a percorrer para tirar o véu dos cantos escuros que escondem cenas bárbaras contra a mulher brasileira. Como nos casos de violência obstétrica. No Brasil, ainda nem se formalizou uma definição do termo, o que dificulta a implementação de medidas para sua prevenção. A violência obstétrica caracteriza abusos sofridos por mulheres, e em todo o mundo, quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, no nascimento, no pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático para a mulher ou para o bebê. Estamos trabalhando para que o Parlamento configure a atuação das diversas esferas estatais, inclusive da jurisdição criminal. Segundo a Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência nesse momento. As estatísticas de violência contra a mulher são estarrecedoras. Em pleno século XXI, no primeiro semestre de 2023, uma menina ou uma mulher foi estuprada a cada 8 minutos no Brasil. Maior número registrado desde 2019, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública iniciou esse estudo. Foram 34 mil estupros e estupros de vulneráveis, representando um aumento de 14,9% em relação ao mesmo período. E ainda uma pesquisa do IPEA, que em função da subnotificação diz que são 2 casos de estupros a cada minuto. Os feminicídios e homicídios cresceram 2,6% em comparação ao ano passado. Foram 722 mil, ao ano de 2022, foram 722 mil mulheres vítimas de feminicídio. 1.902 assassinadas e seus casos foram registrados apenas como homicídio. A luta do parlamento é cada vez mais intensa, embora sejamos apenas 17,7 deputadas e 15% apenas de senadoras. Segundo o Ministério Público do Brasil, ocorrem a cada mês 7 casos envolvendo atos para humilhar, constranger, ameaçar, prejudicar uma candidata ou uma mandatária em razão da sua condição feminina. No Brasil, é urgente sofisticar ainda mais a legislação de combate à violência política contra a mulher. Em 2021, foram estabelecidas normas para conter esse tipo de violência. Mas ainda há muito que ser feito. A legislação, no entanto, ainda precisa avançar, tornando crime qualquer uso indevido de recursos eleitorais que são destinados exclusivamente a mulheres, tanto de natureza monetária como as relacionadas ao tempo de propaganda eleitoral. O Atlas da Violência, divulgado no mês passado, em junho, parceria entre o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que as agressões sexuais foram o tipo de violência mais recorrente registrada contra meninas de 10 a 14 anos em 2022. 49,6% desses casos nessa faixa etária. E pasmem, 30% entre bebês, deputada Benedita, minha líder, e crianças de até 9 anos. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto em 2022. 19 milhões de mulheres por ano. E esse quadro não é apenas brasileiro. Vejamos os números da ONU. 5 mulheres ou meninas foram assassinadas a cada hora em 2021, ou da OMS. 1/3 da população feminina já sofreu violência física ou sexual. Assim, o combate à violência contra mulheres, meninas e até bebês não pode dar tréguas no parlamento. A Lei Maria da Penha, desde 2006, reconheceu pela primeira vez no Brasil várias formas de violência. Todavia, mesmo com os aperfeiçoamentos que fizemos,
ainda é necessário avançar muito. O mais gritante é a falta de estrutura adequada de algumas regiões do país para atender esta mulher no que se diz respeito à parte judicial. Uma média presidente Benedita, uma média de 1 milhão de casos de violência doméstica julgadas a cada ano no Brasil. No parlamento temos trabalhado muito, mudando todas as legislações para avançar. Queria muito falar muito mais, mas vou terminar dizendo que o nosso dever, o dever desta reunião, é continuar avançando. Que cada uma de nós, nas nossas casas legislativas, possamos abrir novos caminhos dessa luta, de maneira que a mulher possa estar onde ela quiser e sem ser quem ela quiser ser, em qualquer recanto da terra. O século 22 não demora a chegar. E esses números assombrosos não podem alcançá-lo. Juntas somos ainda mais fortes. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Dayana Santos, por 5 minutos. Estamos chegando ao final. Deputada Benedita, colegas parlamentares e a todos que nos acompanham, todos e todas que nos acompanham, quero fazer uma saudação muito especial a esse momento, a esse espaço de debate e me apresento de forma muito breve. Meu nome é Dayana Santos, estou deputada pelo Rio Grande do Sul e atualmente presido a Comissão dos Direitos Humanos. Quero agradecer imensamente a cada colega, a cada parlamentar, a cada congressista que se manifestou de forma muito afetuosa ao meu estado, que nesse momento sofre com uma terrível e devastadora situação causada por conta de uma tragédia climática, onde o impacto é principalmente para as mulheres e mulheres negras. Nesse ponto, acho importante nós trazermos aqui que é necessário investir na economia do cuidado, mas é necessário também valorizar o desenvolvimento social para ter oportunidades reais para essa reconstrução. Essas políticas são essenciais pensando no desenvolvimento social e econômico, porque a cada tragédia, a cada impacto climático como este que devasta o meu estado, a cada movimento de guerras como se tem ao longo do mundo, quem paga essa conta de forma muito absurda são as mulheres. Eu quero registrar que este é um momento muito importante para que nós possamos, entre pares, debater as políticas, mas principalmente colocar aqui como centralidade nesse debate que nós enfrentamos, para além dessas tragédias climáticas, sociais, econômicas, para além de todo esse impacto, algo que devasta e faz com que nós, mulheres, tenhamos aí sempre esta sobrecarga, que são as violências múltiplas. Falo também como uma congressista, como uma parlamentar, como, na verdade, a primeira que ocupa esse espaço no Congresso Brasileiro, assumidamente lésbica, e acho necessário que aqui nós debatamos também esta relação da diversidade sexual, além do gênero, nesses espaços. Importante trazer e traçar esse panorama, pois essa é uma política que por muitas vezes acaba não sendo pensada e pautada da forma devida. Aqui ao meu lado está a deputada Laura Carneiro, que foi relatora de um projeto de lei da deputada Vanessa Graziotin, que foi de 2015, em 2018, coloca como crime o estupro corretivo, além do estupro coletivo. É importante que nós possamos, deputada Laura, debater e falar deste crime, porque ainda hoje nosso país tem grandes números de violência sexual contra as mulheres e ainda utiliza como correção algo que não se corrige. Essa violação sistêmica que hoje nós podemos relatar através dos estudos, que a cada 4 vítimas dessas, a cada 10 vítimas, 4 são mulheres ou meninas negras. Nós precisamos registrar isso, porque além do recorte violento desta relação
que é muito abjeta diante desses corpos que são da diversidade, nós também temos um problema relacionado à raça. O tempo é muito curto, então eu vou ser muito objetiva naquilo que quero deixar aqui como registro para além de todas essas tratativas que são feitas no Congresso Nacional. Nós temos um pequeno avanço, e aqui também consta comigo a deputada Carla Aires, que agora também assumidamente lésbica, ocupa esse espaço. Deputada Carla, deputada Laura, esse é um espaço de debate necessário. O Parlamento precisa cada vez mais se debruçar diante dessas necessidades, porque nós não podemos naturalizar as violências contra esses corpos. Se nós hoje ainda encabeçamos um processo violento contra mulheres trans, contra mulheres lésbicas, contra mulheres bissexuais, se as pessoas ainda são punidas por amar, nós estamos sofrendo um retrocesso. Isso não é diferente da vulnerabilização que são colocadas como um fator principal esses corpos pelas escolhas que fazem. Nós precisamos enfrentar isso de forma muito objetiva e para isso a política é fundamental. Não tem como desassociar um processo de emancipação de uma sociedade se ela ainda utiliza como forma de controle desses corpos a violência. Esse país ainda continua sendo o país que mais mata mulheres trans, que mais utiliza como violação mulheres transexuais e travestis. Também é um país que pune e quer corrigir mulheres lésbicas e por isso o Código Penal é importante. Isso tudo é fruto da ausência do conhecimento através de um processo educacional que sempre utiliza de forma muito absurda o cerceamento, porque quando não se tem o conhecimento de quem se é e a possibilidade de um debate amplo na sociedade, quem paga esta conta com esses corpos de forma violenta somos todas nós. O avanço e a emancipação dessa sociedade só vai se dar em definitivo a partir do momento em que nós compreendermos que precisa estar no centro do debate a diversidade como uma riqueza cultural, econômica, social deste povo. E isso precisa ser incluso nos nossos debates. As mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas e toda essa possibilidade dos encontros através desta potência que é a riqueza cultural e diversa desse país. Minha querida Benedita, já me encaminha para o final e falo que, para isso, a política é necessária e essencial nesse debate e o conhecimento é o que de fato vai transformar. Se hoje nós estamos enfrentando com muita dureza, por vezes, debates que acabam nos atravessando e questionando as nossas identidades, é porque um avanço extremo de uma política que definitivamente não dialoga com as nossas realidades se dá dentro de todos esses espaços. Falo isso a nível de Brasil, poderia tratar também na França, mas não tenho tempo, mas digo que no mundo inteiro, quando a política extrema desta direita avança, o direito das mulheres e dos LGBTs retrocede. Haverá luta, haverá resistência e haverá principalmente debate com a sociedade organizada para que a gente enfrente coletivamente todas essas situações que são extremamente retrógradas e a política não pode ser condescendente com isso. Passo a palavra agora à deputada Maria Reis, por 5 minutos. Obrigada, Benedita. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome da senhora que nos representa tão bem como nossa secretária da Mulher. Eu sou Maria Reis, advogada, deputada federal por Pernambuco, e é uma honra estar representando o meu estado aqui junto com a minha amiga Isa Arruda nesse evento pioneiro e inovador que é o P20. Esse momento representa um momento histórico para a representação feminina no cenário político e eu estou muito feliz de poder discutir um tema urgente e que tem sido central no meu mandato, que é a saúde mental da mulher no mercado de trabalho. Muito se fala e a gente tem travado uma longa batalha para a inclusão da mulher no mercado de trabalho, mas a gente precisa entender que o mercado de trabalho precisa estar pronto para receber essa mulher. A gente não pode inserir ela no mercado e logo depois ele não está preparado e ela se sentir incapaz de permanecer nele. E eu trago isso através dos dados. Vou para exemplificar alguns para vocês. Somente em 2023 houve um aumento de 38% nos afastamentos do trabalho devido a transtornos mentais e mais de 250 mil benefícios por incapacidade foram registrados pelo Ministério da Previdência Social. Esse número triplicou em 15 anos. As mulheres são mais propensas a sofrer de distúrbios mentais, como ansiedade e depressão. Em grande parte, obviamente, devido às pressões adicionais que nós temos, que é cuidar da casa, do trabalho, da família, dos filhos, das responsabilidades domésticas. Outro fator
que pesa é o fato de que no nosso país as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado não remunerado. Essas atividades consomem em média 21 horas semanais das mulheres, em comparação com apenas 11 horas dos homens. A Universidade de São Paulo traz um novo dado: cerca de 40% das mulheres brasileiras que estão no mercado de trabalho relatam níveis elevados de estresse e ansiedade. Já a OMS aponta que as mulheres têm uma probabilidade 50% maior de sofrer de depressão em comparação aos homens. E não é à toa no Brasil que a cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade, 7 são mulheres. 1 em cada 4 já vivia com algum transtorno mental antes da pandemia e só conseguiu identificar depois. Aliado a todos esses dados e números, o processo legislativo que eu tenho pautado nesse meu primeiro ano de mandato é também muito baseado na minha experiência pessoal. E como advogada, como parlamentar, a gente sofre essa pressão também. E, aliado tudo a isso, a gente protocolou um projeto de lei que já foi sancionado pelo presidente Lula, que é o projeto de lei, que é a Lei 14.831 de 2024, de relatoria da deputada Laura Carneiro, que está aqui conosco, que institui o certificado da empresa promotora da saúde mental. Esse é um marco legal que estabelece um novo paradigma para o bem-estar no cenário corporativo e, por extensão, em toda a sociedade. Ganha todo mundo, porque o investimento em saúde mental traz ganhos para as empresas, que garantem funcionários mais engajados, aumento da produtividade e uma redução de custos com afastamentos e transtornos médicos, os trabalhadores e as trabalhadoras, que ganham um ambiente de trabalho acolhedor, menos estressante, onde o bem-estar é prioritário, onde encontram suporte e conseguem produzir mais e se sentir mais valorizados e úteis, e ganham o governo com a diminuição da sobrecarga para a Seguridade Social e para os serviços de saúde pública. Então, apesar desse projeto, dessa lei, que é a Lei 14.831, representar um marco importante na luta pela saúde mental no ambiente de trabalho, tratando-a como prioridade ética e de direitos humanos, a gente quer estimular que o ambiente profissional seja um espaço de suporte e crescimento, não apenas de demandas e estresse. Por isso, eu fiz um recorte dentro dessa lei que exige que essas empresas, para ganharem o certificado, elas precisam ter uma atenção voltada para a saúde mental da mulher, que a gente sabe que é muito diferente das dos homens por causa de todas as nossas particularidades. Então, esse é um avanço inegável, mas o caminho para um Brasil mais inclusivo e saudável ainda está em curso. Agora a gente vai aguardar a regulamentação da lei, que depende do governo federal, porque cabe ao Poder Executivo formar a comissão certificadora e definir os critérios específicos para a aplicação da lei, e incluindo os procedimentos para concessão, a revisão e a renovação do certificado, conforme os processos devidos no monitoramento e avaliação. E como deputada federal, eu reforço o meu engajamento em política pública efetiva para melhorar a saúde mental das mulheres no Brasil. Tenho trabalhado e vou continuar trabalhando incansavelmente para que o certificado seja implementado de uma forma eficaz, e conto com vocês para se somarem a essa luta e para a gente conseguir caracterizar e especificar todos os detalhes e as diferenças que nós, mulheres, precisamos no ambiente corporativo. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Com a palavra, a deputada Maria Rosas, por 5 minutos. Eu cumprimento e dou boas-vindas a todos as parlamentares do P20, a primeira reunião de mulheres parlamentares. Esse é um momento histórico. Vou falar de inclusão e eu começo fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, com cabelo liso à altura dos ombros, um blazer preto, uma blusa bege, e estou diante de mulheres parlamentares que fazem parte do G20. Eu começo com muita honra aqui no P20, participando desse importante momento, o Painel Brasil sobre a política social, saúde e educação, para discutir a inclusão de mulheres e meninas com deficiência, um tema crucial para a construção de uma sociedade igual para todos. Dentre muitas definições que possam existir, destaca-se aqui a trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, que expressa no artigo 2º: as pessoas com deficiência incluem aquelas que tenham deficiências físicas,
intelectuais, visuais ou sensoriais a longo prazo que, ao interagir com diversas barreiras, possam ser impedidas de participar plena e efetivamente na sociedade em igualdade de condições com as demais. No nosso país, há cerca de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e mais da metade são mulheres, 10,7 milhões, o que representa 10% da população feminina com deficiência no Brasil. No entanto, elas são raramente incluídas no debate sobre mercado de trabalho, tema do nosso painel. Mulheres com deficiência enfrentam o duplo desafio, primeiro pelo preconceito por ser mulher e segundo da discriminação devido à condição da sua deficiência. A pesquisa do IBGE revela que no fim de 2022, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho. Entre as pessoas sem deficiência, eram 60%. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015, é um marco legal fundamental para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo as mulheres. Entre os principais avanços, destaco acesso ao trabalho. A lei estabelece a obrigatoriedade de empresas com 100 ou mais empregados preencherem uma porcentagem de seus cargos com pessoa com deficiência. Este é um passo crucial para garantir que as mulheres com deficiência tenham acesso ao mercado de trabalho. Igualdade de oportunidades, acessibilidade, educação inclusiva, proteção contra a violência. A legislação inclui medidas de proteção contra a violência e o abuso, aspectos cruciais para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres com deficiência. A inclusão social de mulheres e meninas com deficiência no mercado de trabalho é um desafio global, caracterizado por barreiras adicionais por ser mulher e pessoa com deficiência. Dados mostram que apenas 20% das mulheres com deficiência estão empregadas, em comparação com 53% dos homens com deficiência. Além disso, as mulheres com deficiência enfrentam maiores taxas de desemprego e recebem salários significativamente mais baixos. No Brasil, mulheres com deficiência ganham, em média, 25% menos que os homens com deficiência e 35% menos que mulheres sem deficiência. Para enfrentar esses desafios, precisamos de esforços contínuos de governos, empresas, sociedade civil para remover barreiras e promover ambientes de trabalho inclusivos, investir em educação, treinamento, acessibilidade e combate ao preconceito são passos essenciais para criar uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigada. Antes de concluir o trabalho, eu quero agradecer a todas que aqui estiveram conosco nesta sessão, a delegação estrangeira. Ouvimos aqui parte de nós, do Brasil, mas foi muito bom a troca feita, as experiências de cada uma de nós. E em nome do nosso presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas do Brasil, Arthur Lira, agradecer a contribuição e participação nesses dois painéis, de manhã e este à tarde. E quero convidá-la, então, para amanhã, onde teremos a segunda sessão, que vamos tratar das mulheres no poder.
aumentando a sua participação de mulheres nos espaços de decisão. Todas estão convidadas para amanhã cerrarmos fileira e fazermos do segundo dia um dia como se fosse hoje, próspero, maravilhoso. Vamos todas agora em paz e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Já vou colocar a senhora no outro lugar. Ah, não diga.